Estamos buscando ovelhas que estão sem pastor. Eu as trarei com carinho, de volta sem fome ou temor. Caríssimos irmãos e irmãs, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado e vivo esteja convosco, esteja nos vossos corações e nas vossas famílias. Quarto domingo da Páscoa. Jesus é o bom pastor. O bom pastor é aquele que cuida das suas ovelhas. Neste domingo também rezamos pelas vocações sacerdotais, religiosas, vocações leigas, matrimoniais, celibatárias, ou seja, rezamos por todas as vocações que têm neste bom pastor o modelo de seguimento, de vivência, de reconhecimento. Toda vez que falamos de pastor, precisamos ter sempre diante dos olhos o texto de Ezequiel 34. Este texto é marcante para o Antigo Testamento e para Israel, porque é o texto onde Deus diz a Israel que eles fracassaram, que eles não conseguiram, que as ovelhas foram entregues nas mãos deles e eles não conseguiram conduzi-las aonde o Senhor lhe mandava. E o que diz Ezequiel 34? O Senhor vos diz, eu mesmo conduzirei as minhas ovelhas. Então o texto só não surge aqui em João capítulo 10. O texto surge em Ezequiel 34. É um belíssimo texto que vale a pena ser lido e meditado também nestes dias de quarentena. De modo especial, também surge o Salmo 22, que é um salmo muito conhecido, alguns o têm até de cor, e que é um salmo que reflete sobre este Senhor que nos acolhe como pastor. Este Senhor que nos acolhe como aquele que nos ama e que sabe que somos seus. A liturgia de hoje, ou entre o ano A, B e C, que se divide a liturgia, esse ano nós estamos no ano A, onde lemos os textos de Mateus, por mais que hoje o texto é de São João. Em cada um destes anos se lê um trecho do capítulo 10 de São João. Hoje, de modo especial, o texto é João 10, de 1 a 10, ou seja, o início da narrativa de Jesus aos seus discípulos. É o próprio Jesus que diz a estes discípulos: eu sou a porta, eu sou o pastor das ovelhas, o porteiro abre e eu entro, e as minhas ovelhas elas entram, elas saem, elas encontram pastagem. Ou seja, ele é aquele que, por onde as ovelhas vão encontrar o refúgio, vão encontrar a acolhida, vão encontrar a segurança. O Senhor é a porta das ovelhas. E a porta a gente tem dá pouco sentido à existência dela, mas é importante entender que esta porta é o lugar por onde nós podemos passar de um lado para o outro, e pode ser uma passagem de segurança ou uma passagem insegura. A porta também pode estar fechada. Então o Cristo como porta é aquele que oferece às ovelhas o refúgio necessário para entrarem e saírem e sempre encontrarem segurança. Muitas vezes podemos encontrar a porta fechada e não conseguirmos passar. Ou podemos não achar a porta. O Cristo mostra hoje na liturgia que ele é aquele que aguarda as suas ovelhas. Ele espera que elas passem todas por ele, ele olha cada uma delas e ele espera até a última, vai dizer o texto. E é interessante. Se alguém rouba
não entra pela porta. Quem entra pela porta é o dono das ovelhas. Quem entra pulando o muro, derrubando uma parede, arrombando uma janela, pulando o portão, este é o ladrão e o assaltante. Quem entra pela porta realmente é o pastor. É aquele que se sabe dono das ovelhas. E aí tem uma importância na compreensão da palavra pastor. Pastor é aquele que, em primeiro lugar, sabe-se dono das ovelhas. As ovelhas são propriedade dele. Ele sente-se responsável por elas. É como se fosse o patrão que cuida dos seus. E cuida com atenção e generosidade para que todos possam trabalhar direito. Para que todas as ovelhas possam produzir. O pastor cuida das ovelhas não para que elas morram de velhas, mas para que elas produzam lã, para que elas produzam leite e para que elas produzam carne no momento oportuno. Mas ele sabe se cuidar dessas ovelhas, sabe se dono delas. E uma segunda interpretação que surge, ele tem um vínculo de amor com essas ovelhas. Um vínculo de cuidado. O pastoreio também é esse cuidado, essa atenção, esse vir ao encontro. Ou seja, no quarto domingo da Páscoa, nós encontramos um Jesus que vem ao nosso encontro, sabendo-se nosso Senhor e nosso Deus, mas também sabendo-se como aquele que protege, que vem ao encontro. Eu gosto muito da imagem daquele que caminha conosco. Na sua vida, pode ser que surjam muitas dificuldades, mas lembre-se, há um Senhor que caminha ao seu lado. É preciso que você reconheça, como fez os discípulos de Emaús, e deixe o seu coração aquecer-se. É preciso que você o ouça, é preciso que você acompanhe, é que você esteja junto com ele. Esse Senhor está conosco, meus irmãos e irmãs. Esse Senhor sabe-se nosso Deus e nosso Senhor, mas não está lá distante, ele está aqui conosco. Ele caminha ao nosso lado. E é interessante que diz o texto, as ovelhas escutam a sua voz, ele chama-as pelo nome e conduz todas para fora. Nós estamos sendo bons ouvintes deste Senhor? Nós reconhecemos a sua voz que nos fala? Lembrem-se, os discípulos de Emaús andaram com Jesus quilômetros e não reconheceram a voz dele. Tantos outros o viram, como Maria Madalena, e não reconheceram a voz dele. A ovelha é aquele que reconhece a voz do seu Senhor. Ela sabe quem gosta dela. Ela sabe quem cuida. Por isso ela ouve, ela está atenta. Ela está com o olhar voltado para esse Senhor. Nós precisamos treinar os nossos ouvidos. Como eu treino o meu ouvido para ouvir a voz do Senhor? Lendo a sua palavra. Para nós não cairmos nas mãos de ladrões e assaltantes. Muitas pessoas nos oferecem um caminho fácil. O caminho não é fácil. É preciso passar pelo Cristo para achar essa pastagem larga. É interessante porque a ovelha que conhece a voz do pastor é a ovelha que caminha com esse Senhor, que está sempre atenta, que sempre caminha junto, que sempre ouve, que sempre acompanha. Você pode perceber que uma criancinha de colo ou uma criança pequena que está brincando e gatinhando para lá e para cá, quando ela ouve uma voz, ela se volta. Geralmente é a voz da mãe, a voz do pai, a voz dos avós, a voz dos tios, que tem mais convivência. Ela se volta e presta atenção. Ela não sabe falar, ela não sabe muitas vezes distinguir, mas ela sabe perceber o tom da voz. Nós precisamos perceber o tom da voz desse Deus que nos fala com atenção, que nos fala com amor, que deseja cuidar de nós.
para não ficarmos ouvindo vozes estranhas e atrapalhadas que tantas e tantas vezes não vão nos conduzir na direção correta, não vão nos mostrar o caminho certo. Pode ser que nos dê um atalho, mas pode ser que o atalho seja mais complicado do que o caminho. O caminho é o Cristo. Ouçam o que nos diz o versículo 10 do Evangelho de hoje. O ladrão só vem roubar, matar e destruir. Por isso que ele entra por outro caminho. Ele não liga para as ovelhas, ele não se importa. Ele quer conseguir aquilo que lhe interessa. Algumas ovelhas para uma carne, para vender, para tirar a lã, para pôr no seu rebanho, mas ele tem pouco interesse por aquelas ovelhas. O interesse dele é só o financeiro, ou é só usurpar, ou é só ter algum lucro. O interesse não é que elas se salvem, que elas alcancem essa pastagem, esse refúgio, esse carinho, esse acompanhamento. E o que nos diz Jesus? Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Cuidado, meu irmão, minha irmã, porque você pode estar procurando vida onde não há vida. A vida nos vem do Cristo. Ele é a vida verdadeira. É nele que nós somos salvos. É nele que nós encontramos pastagem. Às vezes elas podem estar secas, isso faz parte do tempo. Às vezes nós podemos ter dificuldades, isso faz parte do tempo. Mas é preciso que nunca percamos o som da voz de Deus que nos acompanha. Há momentos mais tranquilos e há momentos mais complicados. Talvez nesse tempo estamos vivendo um momento complicado, inseguro. Quem nós vamos ouvir? O pastor, o Senhor. É Ele que nós devemos nos colocar a ouvir. Do Evangelho nós chegamos na primeira leitura. A primeira leitura é tirada de Atos 2, 14, 36 a 41. Estamos ainda no texto de Pentecostes. Pedro, diante daquela multidão, já no final do relato do discurso de Pentecostes, o que ele diz? Esse Jesus, que era o vosso Senhor e Deus, vós matastes, crucificando-o numa cruz. E interessante, ouçam o versículo 37. Quando ouviram isso, eles, aqueles que estavam ouvindo Pedro e os discípulos, ficaram com o coração aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Muitas vezes você pode, ao ler os textos, ao perceber uma realidade, ao ler a Sagrada Escritura, perceber que tem algo de errado e que precisa ser mudado. Agora é hora de se desesperar, não vai ter jeito, não vou ter como encontrar mais o caminho. Calma, você tem um pastor. Ele cuida das suas ovelhas. Mesmo que você está longe, ele vai ao seu encontro. Ele te busca, ele te protege. Ele cuida de você. Mas é importante reconhecer. Por isso que o texto é preciso hoje, né? Reconheça quando estiver errado. Reconheça quando o caminho não está dando certo. Reconhecer não é derrota, meu irmão ou minha irmã. Reconhecer é vitória. Porque quando a gente reconhece que o caminho não está certo e que é preciso converter-se, é porque nós refletimos sobre as nossas vidas e conseguimos perceber que precisamos trilhar outros caminhos. Essa é a vitória. Essa é a vitória que vence o mundo. Por isso que Pedro vai responder a eles de uma forma importantíssima para cada um de nós hoje. Versículo 38. Pedro respondeu: Convertei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, se eu estou longe do caminho, eu volto para o caminho. Se eu dei ouvido ao assaltante e aos ladrões, eu passo a ouvir aquele que é a verdadeira vida.
eu passo a ouvir aquele que realmente deu a vida por mim. E vou ao encontro dele. Jesus não é um mercenário, meus irmãos e irmãs. Ele não se interessa pelas ovelhas porque elas têm valor somente. Ele se interessa pelas ovelhas porque ele cuida das suas ovelhas. Jesus é o pastor. E nele nós conseguimos achar a segurança de entrar e de sair. De dormir à noite e saber que ele está como a nossa porta nos protegendo e nos refugiando do mal. Nós podemos sair e ir em busca do trabalho e daquilo que fomos chamados a realizar nesse mundo e sabemos que ele vai à nossa frente nos conduzindo. Olha que bela imagem! Basta que nos voltemos a esse Senhor com decisão e com coragem. E a segunda leitura completa a liturgia de hoje com um trecho da primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos de 20 a 25. Se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isso foste chamado. Fosse chamado a sofrer? Não. Fosse chamado a ter paciência diante das realidades. Não precisamos ter paciência só no sofrimento. Precisamos ter paciência sempre. Aprendermos a olhar as nossas vidas e contemplá-las com paciência para conseguirmos compreender os sinais, ouvir as vozes e descobrir aquela que nós devemos seguir. Quando a criança se perde no meio da multidão, ela chora desesperada porque ela não ouve a mãe, não ouve o pai. Então o que ela faz? Ela grita: pai, mãe. Para quê? Para que o pai e a mãe a ouçam. Essa paciência é a paciência da calma que nós precisamos ter para ouvir, para entender qual é a voz que está nos falando. Às vezes é preciso silenciar, é preciso acalmar o coração e é preciso voltar-se para esse Deus. Porque este Deus tem paciência conosco também. Ouçam o versículo 25 da primeira carta de Pedro. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Estavam perdidos por aí. Estávamos perdidos por aí, por diversas realidades, mas descobrimos o caminho. É nesse caminho que nós devemos nos fixar. Ali, no Senhor, no Cristo, está o nosso pastor e guarda. E é Ele que nos dá a vida verdadeira. Deus abençoe. Bom domingo e boa semana a todos. Por isso